Olá! Seja bem-vindo ao terceiro episódio do nosso mini curso gratuito. Hoje, a gente vai falar sobre as diferenças entre o envio do currículo físico e do currículo online. E no final, eu vou te contar se vale a pena deixar o currículo diretamente lá na empresa. Eu preparei para vocês uma tabelinha comparativa entre os dois tipos de envio, tanto o currículo físico quanto o currículo online. No caso do currículo físico, se você já tem uma cópia em mãos, fica até mais fácil. Por quê? De repente você está andando numa rua, você vê um comércio, uma loja, uma empresa, e eles estão anunciando uma vaga. Você pega o seu currículo e já deixa. Isso é muito comum, principalmente em lojas do centro da cidade. Então, de repente, você está passando lá, você vê, precisa-se de ajudante, precisa de vendedora, precisa de estoquista. Então, você já tem o seu currículo e você já deixa diretamente, na maioria das vezes, até com a gerente ou o gerente da loja. Nesse caso, se você só tivesse o arquivo digital, não seria tão simples assim. Porém, se essa vaga ela estivesse anunciada em algum site, em algum grupo, bastava você anotar o e-mail que está sendo informado lá nesse anúncio da vaga, pegar o seu currículo e enviar por e-mail, pelo WhatsApp, às vezes eles aceitam. E aqui cabe uma observação, tá? Eu recomendo que você sempre tenha uma cópia do seu currículo salva no seu pendrive, na área de trabalho do seu computador, de preferência no Google Drive e até uma cópia no próprio celular. Porque de verdade, a gente nunca sabe quando a gente vai se deparar com uma vaga que se encaixa no nosso perfil e que a gente precisa se candidatar naquele momento. Às vezes é necessário até, de repente, você receber uma mensagem de alguém que tá que sabe de alguma vaga que está em aberto e já quer mandar seu currículo para indicar você para aquela vaga. É simplesmente você pega no seu celular, envia pelo WhatsApp, a pessoa mesmo faz o encaminhamento da empresa que ela trabalha. Então, sempre tenha o seu currículo salvo em diferentes lugares e lembrando que ele também tem que estar atualizado, tá? Porque às vezes você não tem tempo de repente, pegar o seu currículo, reavaliar ele, incluir as coisas. Então, de tempos em tempos, senta, analisa o seu currículo e já faz a edição, já faz a inclusão das alterações. O segundo comparativo que eu fiz é sobre como o currículo físico e o currículo online, eles são armazenados dentro do sistema do RH. No caso dos currículos físicos, quando esse currículo ele chega para o RH ele vai pegar, vai ler, vai ver se encaixa com alguma vaga que ele está trabalhando naquele momento, e se não tiver nenhuma vaga aberta que se encaixe com aquele perfil, ele vai pegar esse currículo físico e vai arquivar nos documentos dele. E posso falar a verdade? Na maioria das vezes, o RH nem vai lembrar que ele arquivou o seu documento lá. Talvez ele nunca mais mexa na pasta ou na gaveta que ele colocou o seu currículo. É diferente, de repente, se você enviou o seu currículo por e-mail, tá? Ou se você se candidatou pelo sistema daquela empresa, que às vezes muitas empresas já têm um site próprio, com um trabalho conosco e tudo certinho. Então, assim, é diferente quando você envia do seu currículo de maneira online, que mesmo que o RH não tenha uma vaga aberta no momento que corresponda com o seu perfil profissional, o RH ele vai pegar, vai deixar arquivado naquele e-mail ou naquele banco de dados do sistema, e quando surgir uma vaga, o RH, a primeira coisa que ele vai fazer antes de anunciar a vaga, ele vai lá no banco dele de dados ou no histórico de e-mail e vai digitar lá. Lembra que eu comentei com vocês em uma das aulas que a requisição de vagas ela já vem com o perfil alinhado pelo gestor? É esse perfil que o RH ele vai utilizar para filtrar dentro do e-mail, dentro do sistema. Então, se a vaga ela é uma vaga de analista fiscal, o RH vai lá no assunto, buscar pelos e-mails analista fiscal. E todos os e-mails que foram enviados, contendo ou no assunto, ou no corpo do e-mail, ou dentro do documento do currículo analista fiscal, esse e-mail vai aparecer. E, consequentemente, esse currículo, que pode ser o seu, também vai aparecer para o RH. Esse assunto já emenda com a terceira linha aí dessa comparação que eu fiz para vocês. O currículo físico ele tem maiores chances de ser descartado. Porque pensa comigo, se eu acabei de falar para vocês que a maioria dos RHs pegam o currículo físico, se não alinha com a vaga que ele está em aberto, ele arquiva, imagina com o tempo o tamanho do arquivo que vai se transformar.
Conforme vão passando os meses, vão passando os anos, o RH vai pegar toda aquela quantidade de papel e vai descartar. E assim, muita gente pode ter escutado isso e ter se chocado, mas é a verdade. Porque pensa também, se a gente está o tempo inteiro atualizando as nossas funções dentro do currículo, atualizando nossas informações, o que garante que o currículo que o RH recebeu lá atrás, há alguns meses, ele já esteja atualizado ainda hoje? O RH, então, vai preferir pegar os currículos que estão lá, vamos dizer assim, entre aspas, ocupando espaço, e vai querer descartar, para dar o espaço para que novos currículos mais atualizados entrem e ocupem aquele espaço. E isso não acontece no caso de currículo online, porque, como eu falei, mesmo no caso de e-mails, uma empresa que não tem sistema, o e-mail está lá. Se o RH não excluir desse e-mail, ele está lá permanentemente. E é uma segurança a mais, tanto para o RH quanto para a pessoa que se candidatou para aquela vaga, que aquele currículo chegou, que aquele currículo ainda está ali e que aquele currículo ainda vai permanecer para alguns processos seletivos que forem abrindo e que abrirem no futuro. Porém, é óbvio que assim, o sistema, a tecnologia, eles facilitam muito a vida, tanto de quem está se candidatando, quanto para quem está fechando a vaga, que é o caso dos profissionais e das profissionais de RH. Porém, é inquestionável que o distanciamento, né, ele acontece. Então, quando você entrega o seu currículo, principalmente assim, em lugares menores, empresas, lojas, comércios, supermercados, terá esse contato pessoal maior. E muitas dessas vezes, a hora que você vai entregar o seu currículo físico, você já entrega diretamente na mão de quem é responsável por fechar as vagas, você entrega diretamente na mão do dono da dona daquela empresa. Então, isso é um ponto positivo nos casos dos currículos físicos. Porém, o currículo físico, ele não permite alterações. Como foi o caso agora que eu contei para vocês, que o RH pode sim fazer o descarte, dependendo do tempo que aquele arquivo está lá. Então, você pode ter enviado o seu currículo o ano passado, lá no comecinho de 2019. Mas nesse meio tempo, até agosto de 2020, você já passou por novas empresas, você cursou outros cursos, você pegou outros diplomas, seus contatos atualizaram. Então, até que ponto é viável até para você entregar o currículo físico? Por isso, particularmente, eu não aconselho você a entregar o seu currículo físico, tá? Em empresas grandes. Por exemplo, em multinacionais, em empresas de grande porte, mesmo nacionais. Então, eu não aconselho, de repente, você pegar o seu currículo e levar até a portaria da empresa, sendo que você sabe que você não vai entregar diretamente para o RH. Provavelmente você vai entregar para aquele controlador de acesso que está lá, que ele só vai pegar os currículos e vai encaminhar para o setor. Mas eu te aconselho sim, se a sua área profissional for um comércio, for uma loja, eu aconselho sim que você pegue o seu currículo e entregue diretamente na empresa, porque suas chances vão aumentar do que se você enviar por e-mail, se você se candidatar por um site de vagas. Por isso, o meu conselho para você é conhecer a sua área de atuação e conhecer o perfil da empresa na qual você está se candidatando. Talvez essa empresa, ela funcione sim recebendo currículos físicos, como ela pode pegar o seu currículo e descartar no mesmo instante. E o mesmo vale para os currículos online. Cada caso será um caso, por isso eu sempre falo, não existe uma maneira correta de fazer alguma coisa. Existem lados que variam de acordo com a situação que a gente está vivendo. E para quem tem dúvidas de como enviar o currículo por e-mail, no dia 6 tem uma aula só sobre isso. Então, eu vou ensinar vocês a preencher o campo assunto, a como salvar o documento do currículo para envio, o que escrever, como escrever no corpo do e-mail, o tipo de e-mail correto, quais são as saudações, quais são as despedidas. Então, eu sei que é uma aula que vai ajudar bastante, assim como eu espero que essa também tenha te ajudado. Nós vamos encerrando então mais uma aula. Se você tiver alguma dúvida, desde o conteúdo que a gente trabalhou lá na primeira aula até agora, pode me mandar tanto no grupo lá do Telegram, quanto nos comentários aqui desse vídeo ou por e-mail. Eu agradeço a participação de vocês. Sua vaga está chegando. Boa sorte!